Bom, vamos lá então. Gabriel, por favor, o palco é seu também. Vamos lá, gente. Prazer conhecer vocês. Meu nome é Gabriel. Eu sou um homem branco, um homem gay. Eu tô usando uma camisa preta, tenho barba, tô usando o plano de fundo do programa de diversidade aqui da Ultra Guys. E tô muito feliz de estar participando. Obrigado aí pelo convite, né, o pessoal da Joiners. Eu acho que a gente tem muita oportunidade, né, pra gente trocar ideia aqui. E eu trabalho na Ultra Guys, né? A Ultra Guys é uma empresa de 87 anos. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar, já conhece aquela sinetazinha que passava na rua ali, né? Quando a gente estava anunciando gás, enfim. Então, é uma empresa que se preocupa com o tema, né? A área de diversidade é uma área nova aqui, vai fazer 2 anos, mas com muito carinho e muito amor, né? A gente tem um programa de diversidade, onde nesse programa de diversidade a gente fala sobre gênero, raça, pessoas com deficiência e LGBTI+. E sempre com muito cuidado, né? Porque a gente sabe que a gente não nasceu sabendo de tudo, né? Eu acho que é muito melhor a gente trocar e aprender um com o outro. Então, esse é o tom de voz que a gente fala de diversidade aqui na empresa. A gente tem outros projetos muito legais que a gente vai contar daqui a pouquinho para vocês, inclusive nosso programa de estágio que está aberto. Daqui a pouco eu mando o link também aqui para vocês no chat. Mas estou muito feliz e honrado de estar participando aqui. Eu moro aqui em São Paulo, né? Então, não sei se tem o pessoal de São Paulo, enfim, mas nossas oportunidades a gente tem aí para todo o Brasil. Então, contem comigo para a gente trocar, se conhecer, bater um papo, e estou muito feliz de estar aqui. Obrigado. Muito obrigado, Gabriel. Júlia, Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Prazer, eu sou a Júlia, eu sou da Blip. Eu já tô na Blip há 3 anos, eu sou uma mulher negra, clara, meus cabelos estão aqui na altura do ombro, meio ondulados. Eu tô com o fundo da Blip, escrito algumas palavras aqui, então, mudar o mundo, né? Mudar o mundo, que é uma ideia que a gente acredita muito, é um propósito da gente também, mudar o mundo através de contatos inteligentes do mercado de inteligência artificial, conversacional. Então, é isso. Estou usando um óculos aqui transparente, e um vestido meio florido. Então, muito obrigada, Vini, pelo convite. Obrigada, Jones, também. Eu já estou na Blip há 3 anos, como eu disse, trabalhando como Talent Acquisition, então trabalhando aí como uma pessoa de atração e seleção, né, no nosso time. E hoje eu tenho foco em algumas frentes ali dentro do time. Então, os programas entry level que a gente chama, mas programas de estágio e aprendizes foram conduzidos, né, em relação ao time de talent, foram conduzidos especialmente por mim, apesar do time todo eu vir junto também, né? Mas é importante aí a gente ter onus para os projetos, principalmente quando se tratam de diversidade. E aí os projetos, os programas, né, tanto estágio quanto aprendiz, foram exclusivos para pessoas com deficiência esse ano. Então, envolve muito, né, a diversidade, o nosso cuidado, o nosso olhar aí para esse público. E outras frentes de diversidade, tanto na Blip quanto no time, eu sempre me envolvo aí, porque é uma parte que eu gosto muito. E eu acredito, né, quanto mais passa o tempo aí, eu acredito na minha carreira que é impossível desconectar as coisas. Então, falar sobre atração e seleção, estando na ponta aí do processo do RH, que é de recrutamento, e não falar sobre diversidade é quase que em vão, assim, sabe? A gente tenta trazer os melhores talentos, né? Nosso foco é trazer os melhores talentos e atrair as melhores pessoas para fazer parte do nosso time, mas a gente tem que ser intencional nisso também, né? Então, é isso. muito Obrigada. obrigado, Júlia. Maria, por gentileza. Vamos lá, bom dia pessoal, meu nome é Maria Eduarda, eu sou uma mulher branca, estou aqui utilizando uma camiseta azul com detalhes em branco e rosa, o meu fundo coincidentemente é um degradê entre azul, roxo e verde, então estou bastante combinando aqui com o meu ambiente. Tenho cabelos escuros, longos, e eu estou aqui, na verdade, representando a Philip Morris Brasil. Eu trabalho dentro da empresa. Pode ser um choque a gente falar um pouquinho de indústria do tabaco, sobre temas de diversidade, equidade e inclusão, mas eu estou na empresa desde 2018, entrei por um programa de estágio, então tenho muito carinho por todo esse propósito da Joiners, é um caminho que passa muito próximo do meu coração e da minha história de carreira. E eu entrei na Philip Morris já logo trabalhando com temas de equidade e inclusão, então
é um assunto que é priorizado a nível global desde 2017. A gente já tem bastante coisa para falar, mesmo ficando um pouquinho quietinho aí nas redes sociais, talvez, ou não sendo tão conhecido em alguns lugares. Mas a gente veio aqui para compartilhar junto com essa galera algumas iniciativas bacanas que a gente tem, que não vou dar muito spoiler agora, vou contar mais para frente. Perfeito, perfeito. Muito obrigado a todos pelas apresentações. Bom, então agora a gente vai dar início à nossa primeira rodada de perguntas, que vai seguir também a mesma ordem de apresentações. Então, eu gostaria de fazer a primeira para você, obviamente, Alessandra. Qual o seu ponto de vista sobre o tema de diversidade e inclusão? Uma pergunta aí para você, primeiramente. Muito obrigado. Obrigada, Vini. Bom, pessoal, acho que o tema hoje de diversidade, equidade e inclusão, ele é um tema muito atual, né? Principalmente quando a gente fala de gerações, né? A geração Z vem forte aí no cuidado e na preocupação com esse tema. Então, eu acho que, sinceramente, se as empresas genuinamente não se adequarem, não voltarem o olhar para esse tema, né, a gente vai perdendo espaço aí, ficando para trás e, obviamente, perdendo talentos, né, perdendo boas pessoas aí de mercado. Então, assim, do ponto de vista corporativo, né, se a gente trouxer um pouquinho assim para o mundo corporativo, a diversidade é uma estratégia que obviamente leva a empresa aí para um lugar de sucesso, pensando em inovação, né, as empresas que investem em diversidade, que contam, né, com uma força de trabalho diversa, que tem, né, que os times são compostos por pessoas de diferentes origens, culturas, gêneros, isso traz diferentes habilidades, diferentes experiências, amplia, obviamente, a criatividade, né, da empresa, a capacidade de entrega dos times. Então, do ponto de vista corporativo, se a gente olhar assim, obviamente, né, que a gente está aqui cada um representando uma empresa, e óbvio que as empresas olham o retorno que isso traz, né? A gente tem um impacto social muito grande quando a gente fala de diversidade, né? Do ponto de vista de sustentabilidade e responsabilidade social. Então, a gente tem uma expectativa, né, da sociedade moderna aí, quanto ao tema de diversidade, mas olhando para o mundo corporativo, se a gente for olhar um pouco, né, o lado lucrativo da diversidade, sem sombra de dúvida, a diversidade ela é benéfica para a empresa, né? Desse ponto de vista de trazer mais competitividade para o negócio, de cada um com a sua bagagem. Então, eu, como uma mulher cis, branca, eu tenho a minha bagagem, eu tenho os meus olhares, eu tenho as minhas necessidades e as minhas dores. Então, eu entendo o mundo e eu olho o mundo de uma perspectiva diferente de uma pessoa, por exemplo, transexual, de uma mulher negra, que, né, pode ser uma mulher cis como eu, mas se ela for uma mulher negra, já mudam as nossas perspectivas e as nossas necessidades e o nosso entendimento de mundo, né? Então, com certeza as empresas, né, que têm esse universo diverso tendem muito a ter um time mais competitivo, a trazer resoluções diferentes de problemas. Então, eu, por exemplo, que estou dentro de uma empresa de tecnologia, né, o quanto a gente precisa atender às demandas dos nossos clientes e o quanto os times diversos ajudam a pensar em demandas específicas de cada cliente e como a gente pode resolver dentro de cada nicho essas demandas, né? Eu comentei com vocês aqui um pouquinho que a gente atende grandes bancos, né? E quando a gente fala de bancos, qual é o público de bancos? Todos. Né? Todas as pessoas, pessoas com deficiência, pessoas negras. Então, é importante que tenham essas pessoas dentro dos times, que quando a gente vai construir, principalmente falando de acessibilidade, por exemplo, quando a gente fala de pessoas com deficiência, quando a gente vai construir a entrega de um sistema ou de um aplicativo para o banco, né? Hoje em dia fala-se muito em acessibilidade, né? Os times olham para a acessibilidade, mas se a gente tiver uma pessoa com uma necessidade específica dentro do time, né? Uma pessoa, por exemplo, uma pessoa com deficiência, uma pessoa que não enxerga, por exemplo. O quanto essa pessoa vai contribuir para a acessibilidade desse aplicativo, né? O quanto ela vai dizer do lugar de fala dela, quais são as necessidades que ela sente falta em aplicativos diversos de bancos, enfim, só estou dando um exemplo aqui, né? De como a diversidade pode ser usada dentro dos times. Tá? E, obviamente, falando rapidamente de inclusão, né, porque é importante separar, né, um time diverso, ele precisa ser também um time inclusivo,
E a inclusão, obviamente, garante que todas as pessoas se sintam valorizadas, respeitadas, que tenham acessos a oportunidades, né, dentro dos times, dentro das empresas, dentro das corporações, né, de melhorar o bem-estar e fazer com que realmente a empresa não tenha só diversidade, porque trazer talentos diversos é muito importante para a empresa, mas é importante também que essa empresa inclua esse talento diverso dentro dos universos, dentro dos times, e esses talentos também façam parte do ecossistema e se sintam parte do todo. Acho que é um pouquinho disso, Gabs. Perdão, Vini. Perfeito. Muito obrigado, Alessandra. Obrigada. É exatamente isso. Imagina. Vamos lá, Gabriel, sobre o seu ponto de vista. Vamos lá. Eu super concordo com o que a Lei falou, assim, né? Ela trouxe ali todos os benefícios que uma empresa tem de promover diversidade, e é muito real, assim, gente. A gente vê impacto no lucro mesmo, né? E aí, falando da nossa realidade aqui da Ultragás, sempre foi uma empresa muito masculina, né? Quando a gente começou a falar de diversidade, a gente entendeu que as pessoas serem quem elas são, a gente tem um ambiente muito seguro para que essas pessoas possam trabalhar, desempenhar. Cara, que legal que eu posso sentar num café na empresa e falar que eu tenho um namorado. E tá tudo bem, né? Então acho que ser quem a gente é muito legal. E quando eu penso em diversidade é isso, né? Diversidade é você ser quem você é de você falar sobre pessoas, é de você conhecer pessoas e relações. Eu acho que é muito legal quando eu aprendo muito com alguém ou quando vocês aprendem algo comigo, porque a gente sempre tem uma troca, né? Então eu comecei falando que diversidade é um tema que a gente leva muito sério, mas com muito amor, é no sentido de eu não sei de tudo, vocês não sabem de tudo, e a gente pode construir muita coisa junto. Muitas pessoas acham que o mundo está mais chato porque está com muita informação, mas muitas das coisas que já acontecem hoje já aconteciam anos atrás. A gente só está tendo mais meios de comunicação para acesso. E de fato, se a nossa saúde mental não estiver bem ali, a gente acaba sendo consumido por muita informação, né? Mas diversidade sempre existiu. E agora a gente está tendo voz para falar do tema, né? Então, quando a gente fala de diversidade, é isso, né? Eu falo sobre família, sobre religiões, sobre pessoas que têm pensamentos diversos, mas que elas podem conviver no mesmo ambiente, né? Tem gente que acha que diversidade a gente está falando de todos os grupos minorizados, menos de homem, cis e hétero. Na verdade, não. A gente também fala desse público, porque esse público tem questões de masculinidade. Pode ser que tenha algum pai que tenha um filho autista, ou que viva uma religião diferente. Então, diversidade é nesse sentido, né? Quando a gente fala de relações e de pessoas. E quando está todo mundo se sentindo bem por ser quem é, a gente tem um ambiente de lucratividade para a empresa, de segurança para que essa pessoa se sinta quem ela é no dia a dia, de criatividade, pensar novas soluções e produtos, né? Então, diversidade é a gente falar sobre gente, né? E inclusão é a gente trazer todos os perfis para que todo mundo fique na mesma página. Então não adianta eu contratar um cadeirante para a empresa, sendo que não tem nenhuma rampa de acesso para essa pessoa circular, né? Então, inclusão é incluir todos os públicos, garantir que aquele espaço esteja adaptado para essa pessoa e a gente consiga trabalhar, né, tendo segurança para todo mundo. Então, diversidade é um pouquinho disso, completando do que a Ale falou, e vamos conversar mais aí mais para frente também. Obrigado, Vini. Muito obrigado, Gabri. Júlia, o seu ponto de vista sobre diversidade e inclusão? Boa. Eu sou da psicologia, então eu já estou no último período aí da psi, então eu venho da diversidade desse lugar, assim, pensando em acolhimento, escuta e etc. E quando eu entro ali em uma empresa, uma companhia, não para tratar especificamente diversidade, mas para fazer ali recrutamento e seleção, eu começo a enxergar a diversidade de outro ponto de vista. Então, isso é muito legal também. Como que a gente consegue, de vários pontos de vista, enxergar a diversidade de formas diferentes, né? E quando a gente fala em diversidade e inclusão, acho que são pontos que são distintos. O Gabs fez uma distinção que é muito clara, assim. De fato, ter um time só de mulheres é ter diversidade? Não necessariamente, né? A diversidade é justamente quando a gente junta ali diversas formas de existência, diversas pessoas diferentes, e aí sim a gente tem um ambiente diverso, né? Então, isso é muito importante, assim. E complementando, né, o que eu trouxe no início, é importante falar sobre diversidade, sobre equidade, inclusão, porque é onde nós, como empresa, né, as companhias como um todo, podem interagir diretamente com a sociedade, sabe? Pensando, em impacto social, em governança, um tema que a gente tem falado muito por aí, né, que é o ESG.
ESG, né? Então, é importante, assim, pensar na empresa como esse lugar de acesso mesmo, né? Para a diversidade acontecer na prática. Então, isso é muito bom. E em relação à segurança psicológica também, assim, a diversidade possibilita, né, esse lugar, porque que lugar que a gente quer estar, em que a gente tem que se podar, né, de falar certas coisas, de falar só algumas coisas sobre a nossa existência, que a gente não pode se compartilhar por completo, né? Então, eu acho que isso é importante também, né, quando a gente fala sobre diversidade. É falar sobre segurança psicológica e como que a gente consegue manter ambientes saudáveis, não só dentro das companhias, mas ambientes saudáveis ali nas nossas relações pessoais também. E o quanto que isso afeta diretamente as vivências das pessoas, né? Então, se a gente quer aqui falar sobre um mundo equalitário, né, que a gente fala, é sobre falar também sobre essas possibilidades das pessoas expressarem, né, se identificarem, se orientarem de fato ali, e se reconhecerem, enfim, tem tantos verbos, né, que a gente pode colocar aqui nesse caso. Então, para mim, diversidade e inclusão é isso, Vini. Como que a gente pode construir novas formas de enxergar, né, a sociedade e como que isso pode contribuir individualmente também para cada pessoa. Perfeito, muito obrigado pelos. Por favor, Maria. Vamos lá, a Ju comentou que vem da psicologia, eu vou falar um pouquinho do lado da administração. Já soltei um link aqui no chat para comentar com vocês, porque como eu falei no início, é um pouco curioso a gente pensar no setor do tabaco, falando sobre esse lado humano de como lidar com a empresa e ter isso dentro da sua estrutura de recursos humanos. Mas a gente acredita que vem muito de como que a gente vai querer operar daqui 50 anos, por exemplo, né? Como que a gente vai, qual que vai ser o mercado de trabalho, quem vão ser as pessoas que vão estar trabalhando, quem vão ser os próximos diretores de RH, diretores de vendas, CEOs, presidentes, o que quer que seja, quem vão ser essas pessoas no futuro. A gente vê, todo mundo aqui em algum momento já ouviu, o mundo está mudando, as pessoas estão tendo mais acesso à informação, como o Gabi comentou, a gente está conseguindo ter mais pessoas entrando no mercado formal de trabalho, se formando na universidade. Como que está o mercado de trabalho, as estruturas de empresas para acolher essas pessoas e para garantir que elas estão aqui? Então, se eu não me engano, foi a Alessandra que comentou, você pode fazer ali a contratação de uma pessoa com deficiência, mas e se essa pessoa ela precisa de apoio à mobilidade, não existe uma rampa? E aí, como é que essa pessoa vai ter sucesso, vai ter uma tendência de sucesso para um dia eventualmente se tornar presidente daquela empresa, né? Então eu vejo que trabalhar com diversidade, equidade e inclusão está muito sobre a sustentabilidade de como que as empresas vão sobreviver daqui a alguns anos, como que a gente vai conseguir tomar decisões que se aproximem do que os consumidores, por exemplo, estão precisando, solicitam das empresas. Tipo, a gente precisa de pessoas que estejam próximos disso, que vivam isso, que saibam dizer, né? Não adianta a gente ter ali uma pessoa, como a gente comentou, não adianta nem ter um grupo só de homens, nem um grupo só de mulheres tomando uma decisão, sendo que o público que consome aquele produto não é esse o perfil, né? A gente precisa estar mais próximo disso. Então, eu encaro muito a diversidade, equidade e inclusão como sustentabilidade de pessoas, a gente garantir que a gente está trazendo investimento na sociedade, naquele público. Então, quando a gente fala, por exemplo, trazendo aqui pessoas negras, a gente está chegando em uma parcela da população que, dentro da comunidade, majoritariamente onde ela está, não é como se os salários fossem equiparados com o que pessoas brancas receberam durante muito tempo. Então, a gente conseguir trazer isso é um investimento na sociedade para garantir que mais pessoas entrem nesse ciclo positivo de educação, de trabalho formal. A gente está garantindo que as pessoas tenham estejam mais propensas a terem cargos de estratégia, de crescimento na organização. Então, a gente conseguir fazer esse design da organização, né, de uma certa forma, aí, puxando bastante a sardinha para o RH aqui, que é a minha área, a gente fazer esse design, garantir que a pessoa ela tem as pessoas certas ao redor dela, as ferramentas certas. É muito entender que o que nos trouxe até aqui, enquanto organizações no geral, não estou nem falando de uma específica, né, o que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar adiante. A sociedade exige diferente, os colaboradores exigem diferente, então como que a gente se adapta a isso para que a gente não chegue daqui 50 anos, tipo, gente, olha todas as oportunidades que eu perdi.
Aí a gente vê, né, trazendo aqui alguns nomes, Kodak, Blockbuster, que não conseguiram se adaptar ao mundo tecnológico, por exemplo. Então, como que a gente faz essa proporção de não conseguir se adaptar ao mundo tecnológico para o mundo humano? Esse é um pouquinho do que eu olho para diversidade, equidade e inclusão. Perfeito, perfeito. Muito obrigado também pela sua resposta, Maria. Então, agora dando seguimento aqui à nossa segunda pergunta, então, para a Alessandra novamente. Alessandra, por favor, conta um pouquinho aqui para a gente um projeto bem sucedido de diversidade e inclusão dentro da GFT. Legal, pessoal. A gente tem algumas frentes aqui de diversidade dentro da GFT, tá? Dentro que o comitê aqui, o Integra, a gente aplica anualmente. Então, a gente tem um planejamento aí, um calendário anual de diversidade, onde a gente vai mês a mês, né? Ou de acordo com algumas datas também que são específicas do calendário de diversidade, a gente vai fazendo algumas ações pontuais, trazendo palestras internas, né, trazendo speakers de mercado, especialistas aí nos temas de diversidade, para que a gente possa abranger o maior número de pessoas dentro da GFT, né? Hoje a GFT é uma empresa com mais de 4.000 funcionários, então, e um público majoritariamente masculino, vocês podem imaginar, né? Porque é uma empresa de tecnologia, então esse não é uma particularidade da GFT, é uma particularidade realmente do ramo, né? Do segmento de TI. Então, a gente traz algumas ações pontuais para que a gente possa atingir também esse público masculino, que ele não deixa de ser diverso, mas muitas vezes não se reconhece nesse lugar, né? Então, a gente traz sempre essa conscientização de diversidade. E a gente tem um programa de starter voltado para mulheres. Tá? Em 2022, esse programa contratou aí 50 mulheres desenvolvedoras Java, especificamente, que foram capacitadas aí numa trilha de formação e contratadas pela GFT em 2022, né? A gente tem um objetivo, a gente tem uma meta aqui dentro de aumentar o número de mulheres, por esses motivos que eu já expliquei previamente para vocês, e, obviamente, também combater aí vieses inconscientes do machismo, incentivar e apoiar a carreira dessas mulheres, né? Sejam mulheres cis ou mulheres trans, que também é muito importante. Não adianta a gente trazer mulheres para dentro de casa num ambiente que não é para essas mulheres, né? Num ambiente que não contribui com a carreira delas, num ambiente que não respeita mulheres. Então, todo esse letramento que a gente faz, a gente tem aqui um programa de capacitação desde o time de Talent Acquisition, então, desde a entrada, as pessoas são capacitadas e letradas para receber talentos diversos, porque, como eu disse, o programa o Start Woman, que a gente tem, que é o nosso programa de estágio, ele é aberto para mulheres cis ou trans, então a gente começa lá na porta de entrada com o nosso time de talent sendo capacitado para isso, temos a formação para essas mulheres e temos o projeto Elas, que é um projeto aí de liderança que visa o desenvolvimento e a capacitação dessas mulheres, né, para uma liderança. Então, a gente vai fazendo esse acompanhamento de carreira. Então, as mulheres entram na GFT como starters e tem um acompanhamento de carreira para que elas possam se tornar líderes aqui dentro também. É isso, Vini. Perfeito, muito obrigado, Ale. Gabriel, conta pra gente um projeto, então, da Ultragás. Boa, vamos lá. A gente tem alguns projetos aqui, né, mas vou contar um pouquinho os mais recentes. Dentro do nosso programa de diversidade, a gente tem 200 funcionários que participam do programa, né, das frentes de gênero, raça, pessoas com deficiência e LGBT. E alguns projetos surgiram desse programa. Então, a gente colocou intérpretes de Libras em todos os nossos processos seletivos, processos internos, vídeos, lives, todo o conteúdo audiovisual, porque temos pessoas surdas, né? E o legal é isso, é a gente poder, quando a gente fala de inclusão, igual eu comentei, né, é colocar todo mundo ali na mesma página, para que todo mundo tenha a mesma experiência, né? Então, a gente colocou todos esses intérpretes de Libras e também contratamos um curso de Libras para as filiais que tinham ali surdos dentro daquela base, né? A gente também fez um evento de carreira para pessoas com deficiência e reabilitados do INSS. Eu vou mandar para vocês o link aqui no chat. Quem quiser assistir depois pode mandar para amigo, para familiar, para todo mundo ali. A gente quer atrair, né, esse público para trabalhar com a gente e foi muito legal porque a gente tem muitas vagas, né, abertas. Então, o mais interessante é que a gente fala da Ultragás também para esse público. Tem um projeto muito quentinho e atual que é o Conecta Gerações, que é como a gente conecta várias gerações trabalhando juntas.
atualmente a gente tem 4 gerações trabalhando simultaneamente nas empresas. E a gente vê que tem dificuldades ali de adaptação, né? Então a gente tem os millennials, geração X ali lidando com a geração Z. Então, ano que vem a gente vai ter mais de 27% da geração Z no mercado de trabalho. E como que essas gerações trabalham juntas, né? Como que elas conversam e conseguem sim entregar um trabalho muito legal. Então, esse projeto que eu faço grupos focais com pessoas até 27 anos para ouvir o que eles têm de interesse dentro da companhia, o que é atrativo, o que não é, o que eles esperam de uma liderança. E eu também faço um treinamento para toda essa liderança, para que eles também entendam um pouco do perfil ali do público da geração Z. E um último projeto que eu vou citar aqui, né? Depois a gente pode conversar mais em um outro momento, enfim, é o nosso programa de estágio. Nosso programa de estágio, a gente está com as inscrições abertas até amanhã. Então, vou mandar para vocês agora aqui o link. Deem uma olhadinha, vejam se vocês se encaixam nos perfis. A gente tem vagas em vários estados do Brasil, então a gente tem no Goiás, em São Paulo, Rio de Janeiro, lá no Sul. Então, deem uma olhada, né? Às vezes vocês se conectam com alguma vaga que faz sentido, né? Não só do programa de estágio, mas também vou mandar para vocês o link do nosso portal de vagas, né? Então fiquem à vontade para vocês darem uma olhada. Coloquei meu LinkedIn também para quem quiser tirar alguma dúvida, a gente se conectar ali. Super pode, assim, estou super aberto para a gente trocar essa ideia. Mas o nosso programa de estágio, né, ele vai ficar com as inscrições abertas até amanhã. E eu sei que alguns de vocês têm os perfis ali, né? A gente não se limita à idade, a gente se limita a alguns requisitos de escolaridade, que é obrigatório ali, né? Mas acredito que seja uma ótima oportunidade para vocês trabalharem com a gente aqui também. Então contem comigo, mandei aqui no chat e fiquem à vontade também para tirarem dúvidas no final. É isso. Obrigado, Vini. Obrigado por compartilhar, Gabriel. Júlia, conta pra gente um projeto da Blip. Maravilha! A gente tem um case também que é muito legal e é super recente, né, que aconteceu aqui na Blip. E eu vou compartilhar com vocês um pouquinho, né, bem resumidamente, porque foi um processo de quase 90 dias, 3 meses aí. Então, a gente trabalhou muito nesse sentido. Tá, então a gente teve programas, né, entry level, programa de estágio, programa de jovens aprendizes, né, de aprendizes, na verdade, que aconteceram esse ano. Iniciaram em maio, né, os alinhamentos, etc. E a gente finalizou tudo ali no início de setembro, né, até a metade de setembro. E os dois programas foram exclusivos para pessoas com deficiência. E a gente recebeu esse desafio, que foi um desafio que veio ali da alta liderança, né? Porque a gente trabalha através de dados, e isso é incrível também, né? A gente ter dados para tomar decisões, a gente acaba tomando decisões muito mais assertivas. Então, isso é muito importante, assim, de frisar, né? Então, a gente aplicou o censo esse ano, o censo em toda a empresa, para entender ali o perfil de pessoas que a gente tinha, isso também é muito legal. E esse ano, e no censo também de 2021, que a gente aplicou o mesmo resultado, que é o nosso público principal ali, que a gente precisa mais investir, que a gente investiu muito esse ano, é o público PCD. Então, esse foi o principal motivo, né? Inicial ali de ter programas exclusivos para pessoas com deficiência. Né? Então, sem limitar a deficiência, todos os tipos de deficiência, a gente foi adaptando ali para cada tipo de deficiência, né? Quais eram as necessidades, porque igual a Ale trouxe, tá? Uma pessoa cadeirante. Precisa ter rampa de acesso, mas são todas as pessoas, por exemplo, que têm deficiência física que vão precisar de rampa de acesso? Não necessariamente, né? Então a gente foi pensando em cada um desses pontos. Mas para contar para vocês ali do início, né? A gente trazer alguns dados também para vocês. A gente recebeu essa definição justamente pelo que eu trouxe, pelos dados, né, que foram apresentados aí no censo. E aí a gente topou o desafio de fazer 2 programas no mesmo ano, exclusivos para pessoas com deficiência, o que não é muito comum, mas que a gente topou esse desafio, né? E aí a gente, apesar de ser realmente um desafio, a gente foi de forma muito racional comparar o desafio que a gente tinha de trazer mais de 25 pessoas com deficiência para o nosso programa de estágio, sendo que 5% somente das pessoas com deficiência estão dentro do ensino superior, então a gente tinha ali dados que se confrontavam, né, de certa forma. A gente avaliou o desafio versus os riscos e impactos versus o apoio que a gente tinha.
Então, os recursos, né? Então, essa foi uma conta ali, né, entre aspas, que a gente fez, em que a gente observou a nossa realidade em relação ao desafio que a gente tinha e os riscos que a gente tinha de, às vezes, não atingir as pessoas necessárias, às vezes, não ter o número de inscritos, não ter pessoas o suficiente para avaliar quais eram os impactos ali. Tinham riscos baixos, médios, altos riscos. Então, a gente foi avaliando uma coisa ali de cada vez, né? Colocando ali, de fato, esses riscos, para depois entender quais recursos e quanto de apoio que a gente precisava. Então, isso é muito importante. Eu reforço muito o papel da liderança, né? Tanto da coordenação, gerência, diretoria, em comprar, né, todo esse projeto com a gente. Então, foi um desafio que a gente assumiu, mas a gente, como talent, não assumiu sozinho, assim, sabe? A gente assumiu como time e como RH como um todo. Então, isso é um ponto muito importante. E aí, falando alguns dados muito, muito rapidamente aqui para vocês, em relação ao programa de estágio, nós tivemos 26 vagas que foram fechadas, né, todos com pessoas com deficiência. E aí a gente teve 749 pessoas inscritas, inscrições orgânicas. Então a gente não precisou usar mídia paga, né, para divulgar essas vagas. Então, isso é muito legal, como que a gente se posiciona de uma forma em que as pessoas com deficiência se sentem confortáveis para se aplicar nas nossas vagas. Isso é, assim, fundamental também, né? E aí a gente teve 248 pessoas em testes comportamentais, que a gente olhou ali para os testes comportamentais de forma qualitativa, não de forma eliminatória. Então, se você tira abaixo de uma nota, eu te desclassifico. Não foi assim que a gente fez essa conta. A gente foi olhando cada área e como que cada pessoa ali, de acordo com o teste, se a pessoa tinha um perfil mais analítico, ela vai para a vaga tal. Então, a gente usou de forma qualificatória, ao nosso favor também, né? E a gente teve 72 pessoas em dinâmica. Então, nós fizemos dinâmicas em grupo com um desafio super legal para levar para as pessoas ali, né? A nossa pergunta principal na dinâmica foi: quais ferramentas ou quais tecnologias você criaria, usando hoje o mercado mesmo da tecnologia ou inteligência artificial, para melhorar a vida das pessoas com deficiência? Então, a gente levou para as próprias pessoas com deficiência, para elas levantarem quais são os desafios do dia a dia. E é muito legal que dentro do próprio grupo tinha pessoas autistas, tinha pessoas com deficiência física, deficiência visual e etc. E elas foram compartilhando entre si para criarem ali. Como se fossem iniciativas, né, de melhoria da vida das próprias pessoas com deficiência. Então, isso também é muito legal. 49 pessoas foram entrevistadas pelas lideranças, as lideranças foram treinadas para isso, elas receberam material, elas receberam orientação de como entrevistar pessoas com deficiência, como trabalhar com a inclusão, então isso também é muito legal. E 26 pessoas foram contratadas. A gente teve um funil muito, muito assertivo, assim, né? Para ser muito sincera, eu não acreditei que esse funil fosse acontecer de forma orgânica e que ia dar certo, assim, no final. Quando eu comecei a ver os dados, eu, né, ainda pensei em alguns planos A, planos B, plano C, plano D, mas no final deu tudo certo e a gente conseguiu fechar esse programa. O programa foi completamente interno, então todo o nosso time de RH conduziu, as lideranças conduziram o programa. Então, isso é importante também, não para falar só que nós somos uma empresa competente nesse assunto, mas para a gente falar também que é possível, sabe? Então, se tiver alguém aí de RH, né? Todos nós aqui, nós quatro somos, mas outras pessoas de RH, para saber que é possível, assim. É desafiador? Muito, mas é possível, sabe? Então, esse é o case principal aí que eu gostaria de compartilhar, tá, com vocês, do nosso programa de estágio. E aí, só uma última fala é que o programa de aprendiz também foi exclusivo para pessoas com deficiência, mas a gente tem uma outra particularidade, que são as redes, né, integradoras, as agências integradoras, porque os aprendizes têm que fazer
o curso, né, a formação teórica, juntamente com a atuação na empresa. Então, a gente teve esse apoio de recrutamento, né? Mas a gente também fez o processo seletivo com os aprendizes da mesma forma, pensando em inclusão, pensando em desafios que fossem acessíveis para as pessoas e como que a gente podia dar uma boa experiência para esses candidatos, tá? Então, é isso. Muito obrigado, Júlia, pela sua experiência. Maria, por gentileza, conta pra gente um projeto dentro da Philip Morris. Ai, gente, eu sou apaixonada pelo assunto, então só de ouvir esses três eu já fiquei com meu coração super quentinho. Muito bom ver as empresas fazendo ações tão bacanas assim. Do nosso lado, como eu comentei antes, né, a gente leva muito para esse lado de sustentabilidade de pessoas, como que a gente consegue se aproximar de o que essas pessoas precisam para ter sucesso. Isso porque mandei aqui no link o nosso futuro sem fumaça, então a gente está saindo de um cigarro convencional, indo para produtos diferentes de tabaco, então por isso que eu deixei aqui essa mensagem, fica curiosidade para vocês, não vou usar o meu tempo curto para puxar isso, vou ficar mais na diversidade. E aí, grande parte disso é que a gente queria ter pessoas envolvidas no assunto. Então, hoje a gente tem cerca de 2.000 pessoas ao redor do Brasil, cerca de 70, 80 mil ao redor do mundo. E a gente está em diversas localidades, a gente tem várias funções, a gente tem desde a indústria, que fica no Rio Grande do Sul, até a área comercial. Então, a gente está espalhado por todo o Brasil, a gente tem muitas funções e a gente tem muitas pessoas de níveis de senioridade diferentes, né? A gente tem pessoas que estão no primeiro dia de trabalho da vida e a gente tem pessoas que estão na empresa há 40 anos, por exemplo. Então, a gente tem um perfil muito diferente, realmente, das pessoas, e a gente queria direcionar elas para falar sobre o assunto. Então, a gente já tinha, desde 2017, alguns grupos de afinidade, que é o que a gente chama, para os nossos temas prioritários, falando de gênero, de comunidade LGBTI+, pessoas com deficiência e raça e etnia. Então, a gente já tem um grupo que ele é uma espécie de... Vou aproveitar que a galera que está próxima do universo universitário para ver se conecta um pouco mais. É como se fosse uma ONG dentro da própria empresa. E aí a gente queria mudar isso para ser uma empresa júnior dentro da própria empresa. Não sei se faz sentido aqui para vocês, se vocês estão me acompanhando, mas bem comigo. Porque são basicamente pessoas de várias localidades, de várias funções, que estão em muitos espaços da empresa, né, seja conceituais ou físicos, e que se juntam para falar sobre aquele tema. Então, você não precisa ser uma pessoa com deficiência para estar no grupo de pessoas com deficiência, né? Você ser apaixonado pelo tema, querendo ter ação em cima disso, você já está ali podendo participar. Então, a gente tinha esses grupos, o primeiro nasceu em 2017 e ele sempre veio muito com essa lógica, quase como uma ONG, né? Então, me conecto com o assunto, quero participar, vou voluntariar meu tempo para fazer alguns projetos, participar de algumas coisas. A gente tinha isso já há algum tempo e em 2021 a gente resolveu mudar um pouco isso. Então, a gente começou a ter duas formas. Você poderia ser membro de um grupo, que você realmente faria parte dos projetos, e aí esses projetos variam de muitas coisas. Então, a gente teve revisão de acessibilidade, que envolveu todos os grupos, para a gente falar sobre rampas, a gente falar sobre o barulhinho que o elevador faz para garantir que pessoas com deficiência auditiva consigam se localizar. A gente falou sobre salas de amamentação, a gente falou sobre banheiros para pessoas trans, por exemplo, né? A gente juntou todos os grupos para falar sobre os nossos espaços físicos. Então, as pessoas que são membros dos grupos, elas atuam nisso, elas dedicam parte do horário de trabalho delas, independente se ela trabalha em finanças, se ela trabalha no comercial, o que ela faz, ela tem um espaço dentro da semana dela que é para falar sobre esses assuntos. Mas a gente também pegou, a gente fez, capacitou durante algumas ondas, desde 2021, alguns cursos internos dentro da própria organização, outras pessoas que não tinham esse tempo, que não poderiam se dedicar, mas que queriam saber sobre o assunto. Então, a gente falou sobre viés inconscientes, a gente falou sobre quais são assuntos legais ou não legais falar. Se eu vejo algum caso, o que eu faço? É uma coisa de compliance, que eu preciso fazer uma denúncia interna? Ou é simplesmente essa piada não foi tão engraçada? Então, a gente capacitou grande parte aí da nossa organização durante essas turmas internas. Era um treinamento de 1 mês, que a gente juntava todo mundo, tinha de diretor até... A gente tinha aprendizes, todo mundo da organização participando desse treinamento em diversos momentos desde 2021. E aí a gente tem grande parcela da organização sendo aliada
a diversidade, equidade e inclusão, e outra parte faz parte desses grupos, que aí a gente consegue fazer conexão para que na avaliação de final de ano, por exemplo, que você está vendo o quanto que você atingiu seus objetivos de performance, conecta também o que você fez para a diversidade. Aqui a gente valoriza muito não só o que você entregou, mas o como você entregou. Eu estou até com o meu fundo aqui, que tem um DNA, porque a gente coloca no jeito que a gente entrega. E um desses conceitos que a gente tem na maneira que a gente entrega as nossas atividades é a inclusão e a empatia. Então, esses são valores muito fortes que, desde o presidente global até eu, até qualquer pessoa que vocês vejam trabalhando na Philip Morris, segue esses princípios. E aí a gente garantiu que, com esses aliados e com esses membros, a gente tem as pessoas agindo com esse comportamento e a gente tem pessoas, assim como a Júlia falou, né, que a gente precisa ouvir as pessoas que estão vivendo aquilo. Então, pessoas negras falando sobre negritude, pessoas com deficiência falando sobre o que elas precisam, para que a gente consiga avançar na empresa, ter projetos diferentes, enfim. Então, isso é algo que eu carrego com muito orgulho. Eu acho que é uma das coisas mais felizes que a gente conseguiu ter. Desde 2017, a gente tem esses projetos como prioridade. E eu posso garantir que a gente já errou. Já fizemos coisas que não deu muito certo, que não deu em nada, morreu naquilo mesmo. Mas a gente também teve coisas muito legais, como esse projeto, como algumas outras licenças que a gente conseguiu garantir, benefícios que a gente conseguiu incluir. Então, tudo isso vai crescendo para a gente montar essa organização que tem muito orgulho em trazer esse passo de diversidade, equidade e inclusão. Vou até compartilhar um link também da nossa página global de diversidade, para vocês entenderem um pouquinho mais. Perfeito, Maria. Muito obrigada por compartilhar também um projeto aí de vocês. Então, agora a gente vai para a nossa terceira e última pergunta, novamente para você, Alessandra. Como você descreveria o seu papel em palavras não corporativas dentro da sua empresa? Por favor. Legal, essa é uma pergunta bem interessante, porque faz a gente refletir um pouco, né? Ter uma reflexão pessoal sobre o tema, né? Porque a gente está muito inserida no ambiente, né? No ambiente corporativo, no mundo, né? Empresarial, a gente está muito acostumado a olhar para a diversidade de uma forma que a gente também possa trazer o lado financeiro até para a empresa, né? Então isso está no nosso dia a dia, mas o quanto é importante que a gente esteja genuinamente engajados com o tema, porque e isso para mim, quando eu me apresentei para o Vini, né? Eu contei um pouquinho. Eu sou uma mulher branca, como eu disse no início, eu sou cis, eu tenho um relacionamento heteronormativo. Meu marido é negro e a gente tem um filho, um menino chamado Dom, de 5 anos. E então tem algumas questões aqui em casa, que falando, né, da parte pessoal, algumas questões aqui em casa que eu olho para a diversidade. Meu marido é negro, eu não sou uma pessoa negra, sou uma pessoa branca. Mas o quanto eu posso ser aliada, né, na luta antirracista? Depois que você se torna mãe, assim, me acendeu um alerta. Eu sempre tive essa preocupação, tá? Eu sempre olhei para tudo isso, mas eu confesso que quando a minha família se formou e tendo um relacionamento interracial, me bateu uma preocupação, assim, porque eu já presenciei o meu marido sofrer racismo. Sabe aquele racismo velado, aquela coisa que não é explícita, não é aquele xingamento, é aquele racismo velado, mas eu já presenciei. E aí um dia me bateu um start, assim, eu falei, cara, já pensou um dia meu filho ver o pai dele passar por isso? Porque meu filho é um menino branco. Então, aqui em casa a gente tem muito esse diálogo, essa conversa. Obviamente que meu filho ainda é pequeno, né? Não tem como a gente abordar certos temas com ele, porque ele nem entende ainda. Mas, de forma lúdica, eu vou conversando. Então, assim, ele é aquela criança que ele não aceita a pessoa pedir para ele um lápis cor de pele. Ele fala, não existe lápis cor de pele. A minha pele é diferente da pele do papai. Então, são essas pequenas coisas, sabe, que me fazem acreditar, que me fazem permanecer na causa, que me fazem engajar no tema, o quanto eu posso contribuir para o mundo, para que o mundo seja melhor para o meu filho, para que o mundo seja melhor para o filho de vocês, se alguém tem filho aqui, se alguém pretende ter filho aqui, para que o mundo seja melhor para nós, para as nossas gerações, o quanto já melhorou do que eu vejo dos meus pais, dos meus avós, para mim. Eu tenho 41 anos, então eu também sou de uma geração diferente de muitos de vocês aqui. Então eu me preocupo genuinamente, assim, que realmente a gente possa contribuir
não só para a parte corporativa, não só para a parte das empresas, mas que a gente possa contribuir para a sociedade, né? Construir um espaço realmente onde a diversidade possa ser celebrada, onde as diferenças possam ser vistas aí como pontos fortes para as equipes, para as organizações. Eu cuido, como eu falei aqui no comecinho, de um time aí de quase 100 pessoas hoje, então eu preciso saber sobre diversidade, eu preciso conhecer sobre diversidade, o meu time é diverso, tem as pluralidades e eu preciso ouvir as necessidades e as experiências das pessoas, respeitar e identificar até, né, propor soluções para essas pessoas. Então, quando eu me junto a vocês, quando eu me junto a pessoas aqui, como a Maria, como a Júlia, como o Gabriel, que vêm de outras empresas e eu ouço as coisas que eles falam, que as empresas estão fazendo, né, eu também gostaria de fazer coisas aqui na minha empresa, então eu vou ouvindo e vou tendo ideias de como a gente pode melhorar a estrutura aqui dentro da empresa, mas para mim a parte social e a parte familiar é o que me move mesmo, é o que me mantém dentro da agenda de diversidade comprometida para criar um ambiente melhor aí para todas as pessoas. Eu vou deixar aqui o meu LinkedIn também e o site de vagas da GFT. Nós temos algumas vagas júniores abertas, sim, para pessoas com deficiência, para todos os públicos, tá? Deem uma olhada depois no nosso site. E o ano que vem a gente deve abrir aí o nosso programa de Starter. Então, acompanhem também a GFT lá nas redes sociais, para que vocês possam ficar por dentro. Muito obrigado pelo seu depoimento, Alessandra. Gabriel, por gentileza. Boa. Vamos lá, né? Como eu descreveria meu papel em palavras não corporativas? Eu acho que uma das coisas é levar conhecimento sobre algum tema que a gente não tem conhecimento, né? Então, algumas reflexões que eu faço aqui nos treinamentos e nas palestras que eu dou como que pessoas surdas estudam? Como que elas utilizam de hospitais? Como que elas se locomovem nos transportes? E eu não sou uma pessoa surda, né? Então, acho que quando a gente fala, caraca, nunca pensei nisso, eu acho que quando eu falo de diversidade no sentido não corporativo, é isso, né? É de levar para a pessoa o conhecimento que às vezes estava no inconsciente, né? Ou às vezes nem sabia que existia uma certa possibilidade. Então, eu acho que o meu papel aqui é facilitar muitos dos temas, né? Então, um colaborador trans chegou em mim e falou, Gabs, tem como a gente fazer algum banheiro unissex, ou um banheiro para todos? Porque às vezes quando eu utilizo um banheiro, eu vejo muitos olhares, eu tenho medo de usar o banheiro e eu queria um conforto, assim, queria poder utilizar o banheiro de forma segura. E a gente simplesmente pegou um banheiro, trocou a plaquinha, né? A gente colocou o banheiro para todos. E qualquer pessoa de qualquer gênero, condição física, poderia utilizar esse banheiro. Então, acho que diversidade é de muita paixão mesmo que eu trabalho com isso, porque eu aprendo diariamente, sabe? Como eu já ouvi também, o meu filho, ele é autista. Quando ele está tendo uma crise no mercado, as pessoas chegam em mim e falam: Nossa, por que você não bate no seu filho? É muito mais fácil para você corrigir ele. Mas ninguém sabe como é difícil para esse pai ver os desafios do filho ali no dia a dia, né? Então, eu acho que é muito individual a forma como esse pai e essa mãe ali vivenciam. Então, diversidade é isso, né? É conhecer gente, conhecer histórias, construir ações e melhorias para a empresa. Então, falando em palavras não corporativas, é isso, né? É levar conhecimento, aprender com as pessoas e a gente poder deixar um legado por onde a gente passa. Perfeito, muito obrigado, Gabriel. Júlia, e para você, como descrever? Legal. Eu fiquei pensando muito também sobre essa pergunta, assim, porque, igual eu comentei com o pessoal quando a gente se conheceu, eu costumo falar que eu sou a Ju, sou do time de talent, né? Sou do time de atração e seleção, já estou aqui há 3 anos na Blip, enfim. Mas quando a gente fala de uma forma não corporativa, a gente vai para um lugar de o porquê que eu faço isso, né? O porquê, o que que de fato eu faço, qual de fato é meu impacto, assim, no lugar onde eu estou. Então, eu me considero uma pessoa, né, de atração e seleção, não só uma pessoa que faz vagas e que contrata pessoas. Eu acredito, assim, já que é para usar de forma não corporativa, que eu posso e o meu papel é ser de forma muito intencional, sabendo o que eu estou fazendo e tendo a consciência disso,
ser um trampolim para as pessoas atingirem os seus objetivos, assim, os seus objetivos de carreira, seus objetivos de vida. E quando eu paro para pensar nisso, e sim, eu paro muito para pensar nisso, o quanto que eu, pessoa, sem ser, nossa, é você quem faz? Sim. Sou eu quem faço, né? Eu faço as vagas, eu fecho as posições por mês. Então, quando eu olho para um pipe, por exemplo, cheio de candidatos, se eu priorizo aquelas pessoas, se eu priorizo certos perfis, se eu avalio outros perfis com outros olhares, né, perfis de diversidade, de pessoas que às vezes não tiveram possibilidade de acesso, eu sou sim responsável e sou um trampolim, né, entre aspas, aí para as pessoas chegarem aonde elas precisam chegar. Então, quando eu penso em descrever o meu papel em palavras não corporativas, eu penso também sobre como que eu posso entender a pessoa, entender a sua história, fazer uma conexão entre essa pessoa e uma oportunidade, e com isso é um ganha, ganha, ganha. Todo mundo ganha, né? Então, isso é muito legal, assim. É, E eu não comecei no RH, igual eu tô falando para vocês, eu comecei dentro da psicologia, eu não pensava em ir para o RH. E eu sempre tive paixão por diversidade, por arte, cultura, comunicação. E eu pensava, como que eu vou conectar isso com o RH? Sabe? Eu via o RH como um lugar frio, assim, é um lugar que ele não possibilita as pessoas a passarem essa energia e essa conexão, né? É, E quando eu entrei no RH, eu percebi que, primeiro, é possível e que, segundo, existem pessoas tão dispostas quanto eu e quanto a minha forma de ver as coisas, de ver as pessoas ali. E por isso que a gente consegue andar junto, sabe? É a famosa coletividade, assim. Então, é muito bom ter vocês aqui, ter vocês ouvindo, ter também a Alessandra, Gabs e Maria trocando isso, né? A convite do Vini e da Joyce. Então, de verdade, muito obrigada, assim. Porque foi uma reflexão mais pessoal, acredito, do que de fato para ter uma resposta, assim, sabe? Então, é isso. Muito obrigada, Júlia. Maria, por Sim. gentileza, e para você? A gente já está estourando o tempo, então eu vou ser bem Fica tranquila, fica apertadinha aqui tranquila. na Fica fala. tranquila, toma o seu tempo. A gente tem, como a Ju comentou, né? Ela fica na parte de recrutamento e seleção. Eu entendo que todo mundo, não só dentro da RH, todas as pessoas, especialmente líderes, têm responsabilidade com diversidade, equidade e inclusão. Mas eu, como estou sentando em uma posição que é necessariamente disso, o que eu colocaria no não corporativo é que eu estou basicamente refazendo a empresa. É isso que eu sinto que eu faço no meu dia a dia. Eu pego processos que já existem e eu vejo como que eu refaço eles para que eles sejam mais justos, mais acessíveis, mais acolhedores. Então, trazendo um exemplo, a gente tem licenças maternidade e paternidade, né? Isso é uma coisa que já existe, lei, pronto, acabou. Tem a licença ali que acontece. Vou pegar o exemplo de paternidade porque é o que me deixa mais louca da cabeça. Pela lei, são 5 dias que o pai tem depois que a criança nasce para ficar com aquela criança. 5 dias não dá tempo de dar um banho, uma vacina e registrar, não dá em nada. A gente já era uma empresa cidadã, então a gente já conseguiu oferecer 20 dias, que ainda assim é uma coisa muito. Não entra numa rotina com a nova criança. E a minha posição, falando com diversidade, equidade e inclusão, quem aí tem interesse em trabalhar na RH, quem tem paixão por diversidade, já fica a dica, que é basicamente refazer isso. Então, hoje na Philip Morris, a gente tem uma licença parental que ela é de 8 semanas ou 18 semanas. Então, o mínimo que uma pessoa fica, independente do gênero, ela é livre de gênero, é a escolha da família, o mínimo que uma pessoa fica com o seu filho depois que nasce são 8 semanas. Depois que nasce, depois que é adotado, enfim. Então, são 8 semanas. São 2 meses que a pessoa tem. É uma mudança na vida daquela pessoa. Então, eu pego algo que já existe, como é a licença, como é o uso dos banheiros, como é a avaliação de performance, como é a contratação, e eu realmente mudo aquilo. Quem aí tem interesse, eu estou falando para pessoas que eventualmente podem participar do meu time ou que podem ocupar minha cadeira em algum momento aí, procurem questões de change management, é um assunto que está sempre em voga, então gestão de mudanças, como você lida com o humano para transformar a empresa. É basicamente isso que eu faço. Eu pego coisas que existem, refaço elas, e aí é um grande trabalho para.
Imagina, para envolver liderança, para envolver outras funções. Então, realmente, isso é grande transformação, é refazer. E como eu acho que fui a última aqui a trazer esse ponto, eu vou deixar o link de quem quer se inscrever em vagas na Philip Morris. Como eu falei, temos em todo o país. Vou deixar aqui para vocês acompanharem, mas também deixo o link do meu LinkedIn para a gente se conectar e poder interagir, continuar por dentro. Perfeito, Maria. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que responderam as perguntas, né? E que participaram aqui. Agora, então, a gente gostaria, então, de abrir para vocês que ficaram aqui acompanhando, absorvendo todas essas iniciativas, absorvendo tudo isso que esse pessoal maravilhoso compartilhou com a gente. Se vocês têm alguma pergunta que gostariam de fazer direcionada para alguém, ou, enfim, no geral, vocês podem tanto colocar no chat, ou então perguntar em si. A gente vai abrir o microfone para quem quiser. A gente só pede aí que tenha uma ordem nas perguntas. Então, caso alguém tenha alguma pergunta, por gentileza, fique à vontade. A gente vai deixar aberto para vocês perguntarem e participarem com a gente também. Estou acompanhando aqui pelo chat, aqui, vendo se alguém já fez alguma pergunta, ou se quiser falar também. E uma coisa que eu acho legal, vou fazer aqui meu jabá como talent, tá? Vou pedir para o Diego, que é o nosso analista de diversidade, equidade e inclusão lá na Blip, recolher aí, pegar, salvar os LinkedIns do pessoal que tá mandando aqui, para depois a gente compartilhar. Então, compartilhar na nossa rede, também as vagas júnior, né, que a gente tiver aqui, eu tenho, e as outras, o pessoal também tem. Então, deixem aqui os LinkedIn de vocês. Não sei se alguém vai querer falar, mas fiquem à vontade aí para compartilhar. E eu acho que, como eu citei por último, coletividade, né? Mesmo que a gente não consiga, às vezes, ajudar diretamente, quando a gente. Que bom que vocês estão colocando. Quando a gente se ajuda em conjunto, é legal também, né? Exatamente. Muito bom. A gente recebeu uma pergunta aqui do Bruno, então. O Bruno está perguntando: existe algum projeto na empresa de vocês que seja voltado à questão do regionalismo? Não sei se alguém queira responder, gente, fique à vontade. Eu vou falar que a gente comprou em 2022, a Blip comprou uma empresa que se chamava Stiling, e a gente absorveu tanto as pessoas, né? As pessoas vieram trabalhar aqui na Blip, quanto os produtos. Até então, a Blip não tinha projetos relacionados a regiões. Apesar de que, quando se trabalha no setor de tecnologia, a gente automaticamente olha para um eixo sudeste, né? Então, é complexo, assim, esse assunto. Mas a Sti veio e trouxe para a gente uma experiência de um programa que era exclusivo para pessoas do Norte e Nordeste. Então, isso já acendeu para a gente uma luz, assim, muito legal. E nesse programa de estágio, o nosso foco foi pessoas com deficiência, sim, mas pessoas que, vocês vão ouvir muito essa palavra dentro de diversidade, interseccionalidade, que é eu trazer uma pessoa com deficiência, mas uma mulher com deficiência, trazer uma mulher negra com deficiência, um homem negro gay com deficiência. Então, assim, as coisas vão se somando, né? Então, a gente teve aí mais de 40% de pessoas fora do eixo sudeste nesse programa, que foi uma intenção que a gente tinha também. Então, por ser, né, remoto o programa de estágio, a gente teve essa iniciativa. Então, só para compartilhar com vocês que não foi exclusivo, uma ação exclusiva, mas foi intencional, né? Então, isso é importante. Perfeito, muito obrigado, Júlia. Acho que o Herbert está com a mão levantada. Herbert, quer fazer a pergunta? Pode falar. A gente não te escuta, não sei se seu microfone tá fechado. Acho que agora foi, agora sim. Agora, escuta. Sim. Agora sim, agora sim. Ah, foi o fone. Tudo bom, gente? Obrigado, primeiramente, por essa riqueza de informação. Meu nome é Herbert, sou de Recife, e eu estava anotando aqui, vocês com certeza já perceberam pelo sotaque, né? Eu estava anotando algumas coisas aqui e, assim, eu fico muito impactado com a diferença de pensamento de muita gente dentro da empresa, né? Eu faço uma transição de carreira
e venho da área administrativa para a área de tecnologia. Então, eu vejo o grande desafio que é para uma empresa captar e tentar mudar a ideia de um funcionário. Eu queria saber justamente disso, assim, algum de vocês pudesse me responder qual é o maior desafio e o melhor treinamento que faz mudar a mentalidade de um funcionário para que ele possa, sabe, entrar nessa cultura, quebrar os paradigmas todos, né? E estar sempre querendo mergulhar e vestir a camisa da empresa. Não sei se eu fui bem. Deu para entender minha pergunta? Deu para entender, e eu acho que você fala de cultura e de diversidade, da cultura da empresa e de diversidade, né? Eu acho que quando a pessoa está aberta a aprender, muita coisa ela consegue absorver, né? Mas ela tem que estar aberta. Então, a gente sabe que a gente é atravessado pela cultura do brasileiro, né? De muitas questões machistas, enfim. Então, isso faz com que a gente tenha já opinião sobre muita coisa. Mas se você está aberto a conhecer, né? Tem muito treinamento, tem muito conteúdo legal na internet, feito por gente muito boa, tem muito documentário. Vou colocar para vocês aqui no chat um documentário chamado Do Papo de Homem, que tem 1 hora, tem no YouTube, e eles entrevistam homens de vários municípios do Brasil que falam sobre masculinidade. Então, muitos deles falam: Nossa, eu queria ter uma relação de afeto com meus familiares, com os meus amigos, mas eu não consigo. Eu queria me mostrar mais vulnerável, eu queria chorar mais, né? Liberar minhas emoções, mas eu não consigo. Então, depois eu vou mandar para vocês aqui, vou pegar aqui agora esse material. Então, eu tenho o privilégio de trabalhar numa empresa que se preocupa com a temática, né? Então, isso já endereça muitas coisas. A gente tem treinamentos aqui na nossa plataforma de educação corporativa, eu faço muitas palestras, enfim. Mas empresas que não têm, eu acho que tem que ter muita proatividade das pessoas abrirem esse diálogo e procurarem conteúdo, sabe, Herbert? Então, é mais um trabalho de formiguinha, assim. Não sei se as meninas querem complementar, mas depende muito da gente para as coisas acontecerem. Então, eu vou mandar alguns links legais aqui que podem te ajudar também, tá bom? Eu tenho um ponto, Gabi. Você já falou, eu já sei exatamente qual documentário está falando, realmente é fenomenal. E eu acho que é justamente ele que dá uma boa. Faz a gente entender que você não vai conseguir falar sobre aquele assunto da mesma forma com todo mundo. Então, quando você está falando sobre machismo, por exemplo, com uma mulher, ela sente muito mais na pele e vai conseguir interpretar aquilo de uma certa forma. Se você falar da mesma forma com um homem, por exemplo, ele pode se sentir atacado, pode sentir que ele está sendo feito de vilão. Então, a gente não ter isso de você é culpado por todas as coisas que estão acontecendo, é uma coisa que nos ajudou bastante na organização a entender a diferença de responsabilidade e culpa. Então, você não é culpado por aquilo, mas você é responsável por aquilo. Isso é uma coisa que chama bastante atenção, faz com que as pessoas entendam melhor como elas se conectam com o tema, mesmo não sendo diretamente a pessoa que está recebendo aquilo, né? Então, esse documentário é fenomenal, acertou muito na indicação. Maravilha, maravilha, gente. Obrigado. A gente está extrapolando um pouquinho no tempo, mas vamos lá para a última pergunta. Eu vi que o Davi está com a mão levantada aqui. Davi, última pergunta, gente. Muito obrigado. O microfone é seu, Davi. Beleza. Primeiramente, bom dia a todos. Eu me chamo Davi, eu tenho 27 anos atualmente. Eu estou terminando minha faculdade de marketing e até então os trabalhos que eu tive sempre foram com cargos de produção, sabe? Chão de fábrica. E eu tenho tido muita dificuldade para conseguir vaga tanto no estágio, né? Não sei se é devido a estar terminando já a faculdade, e quando aparece uma oportunidade sim para você estar entrando pelo primeiro trabalho na carga, eles exigem já uma experiência que eu nunca tive. Então, estou tendo muita dificuldade para me colocar no mercado de marketing, né? Eu ganhei uma bolsa de um curso muito legal da Miami Ed School, não sei se alguém conhece. Acredito que vai fortalecer muito meu currículo, mas eu quero saber de vocês quais outras coisas assim que eu posso estar fazendo, buscando para conseguir, né, entrar no mercado. Eu acho que como talento eu posso responder essa, assim, né? Por ter essa visão de recrutamento. Eu até respondi o Carlos aqui no comentário, né? Nos comentários.
que é justamente, assim, quando a gente trata de pessoas júniores, a gente observa muitas coisas para além de competências, técnicas, né? Porque a gente entende que um júnior está aprendendo. O júnior não tem que ter experiência sólida em nada, porque o júnior é um júnior, né? Então a gente tem que tratar ali as coisas como elas são. Mas como recrutadora, eu entendo muito que uma das partes mais importantes é a vontade de aprender e de se desenvolver. Então, quando eu vejo um perfil em que a pessoa tem projetos pessoais, tem projetos voluntários, tem projetos, de estudo, cursos, enfim, né, que busca ele estar em constante aprendizado, isso é uma coisa que me chama muita atenção, porque eu entendo que internamente essa pessoa também vai ser uma pessoa que vai pensar em inovação, que vai pensar em desenvolvimento até do próprio time, que vai ensinar coisas novas para o próprio time. Então, isso é uma coisa muito legal, tá? Que eu queria compartilhar com vocês que são júniores, que estão ainda na faculdade ou que estão, né, saindo já da faculdade. Para quem está saindo da faculdade e às vezes não conseguiu ainda um programa de estágio, procurem os programas trainee. Então, deixei aqui como é que escreve, né, no chat, porque os programas trainee, eles ajudam, né, eles dão oportunidade para quem acabou de sair da faculdade ou quem está formando, que é justamente onde a gente não vai conseguir um estágio, né? Então, eles dão esse apoio ali que vocês conseguem começar a carreira de vocês a partir daí também. Também é um programa starter, que a gente chama inicial. Então, é isso, tá? Dicas aí para vocês. Gente, muito obrigado, Júlia, muito obrigado a todos. Eu queria só dizer aqui que a gente ficou muito feliz com o resultado desse nosso primeiro evento online aqui da Joiners, para a nossa comunidade no Brasil, e falar para vocês continuarem ligados, porque a partir de agora a gente vai ter vários outros eventos abordando vários outros temas também. Então, fiquem com a gente e muito obrigado por hoje. Muito obrigado também a vocês, todos os palestrantes, e a gente se fala em breve, gente. Muito obrigado. Abraço. Obrigado, gente. Obrigada, Bom pessoal. restinho de Bom Obrigado a dia. semana. todos. Obrigada, Prazer. pessoal. Tchau, Prazer. Abraço. tchau.